É, o que tá assim, acho que é. Alexandre. Não, Pelos ti- os títulos, não, acho que não, sabia? Eu não sei, tá, ficou nessa ordem aqui que está na programação. Estou falando da ordem que está na programação, não sei qual foi o critério, né? Que eles usaram. Né? Programação. Eu vou Tô falando tentar da ficar ordem. até o final, mas vai depender da hora, aqui, até onde a gente chegar. Aí eu acho que é bom você logo ser logo o primeiro para não se estender, né? Vou tentar ficar até o final, mas vai depender da hora, aqui, até onde a gente chegar. Aí eu acho que é bom você ser logo o primeiro para não se estender, né? Até o final, Mas Tem dois. Estão vendo eco aí, não está, não? Oi, gente, eu voltei aqui, mas estou do celular, porque a internet na minha casa caiu. Aí agora eu me perdi um pouquinho, se vocês puderem me ajudar. O que vocês combinaram, se a gente já está no ar. Professora Adriana, você tá com os dois dispositivos ligados porque está dando eco. Eu vou sair de tudo e tentar de novo para ver o que está acontecendo. eu acho que está bem, eu acho que está bom agora. Hein? Eu acho que foi o Balco, ela saiu. Mas eu acho que era o computador de Balco que estava dando eco, eu acho. Não era não? Ah, tá. Pode ser. Não? Val, tenta falar um pouco aí. Quando eu percebi o eco, eu desliguei logo o microfone aqui e continuou. Agora tá bem? Agora tá bom. Vou falar alô, alô aqui para ver se está dando eco. Está dando eco? Não, não, eu acho que é alguma coisa com o computador de pau, viu? Porque eu acho que deu eco quando ele estava falando. Tá. Ele ainda está na sala? Ele saiu e daqui a pouco ele deve estar saindo e deve estar entrando de novo. Bal, você, enquanto ele não chega, você já pensou como é que vai ser a ordem, o tempo? Ele tinha comentado de seguir a ordem da programação, que E eu qual acho é a que ordem, gente? eu só sei que eu estava. Alexandre, direito achado na rua, comunidade remanescente e depois o do coletivo. Não é isso, Alexandre? Isso, acho que era isso mesmo. Maravilha. Mas Professor não. José Geraldo? Sim. Então, eu acho que eu posso até sair daqui, porque Não, senhora. Não, eu era senhora. sua dublê. Não é possível. Você que é a Então, autora regional, você que é a autora regional. não. O nosso combinado é que a gente faria vários lançamentos, mas aproveitando a dinâmica regional. Né? Então, por exemplo, no nacional eu fiz, inclusive fiz recentemente no Instituto dos Advogados Brasileiros. Agora você é na Bahia, você é a expressão regional baiana do lançamento. Eu lhe coadjuvo, tá certo essa palavra, Pedro? Paulo, coadjuvo. Então, professor, Tá. eu apresento um pouco o geral da obra, mas depois o senhor fala, tá certo? Sim, você apresenta um muito geral da obra, depois eu falo no pouco que sobrar, tá? Tá. Tá A certo. gente tem 20 minutos juntos. Pronto, então você usa 15 e eu 5. Tá, 10 a 10 e ninguém fala mais nisso. Não, vamos fazer assim, então. 8. Não, Você 13, quis. 13 a 7. Pronto, 13 a 7. Pronto, tá certo. Tá certo. 13 não dá para abrir mão desse número, não. Ainda não. Pois é. A Adriana sabe que o 13 aí tá. Alô?
Oi, oi. Vou fechar meu áudio aqui para não atrapalhar e vocês conduzirem aí, Bal. Já acertamos internamente aqui. A ordem é Alexandre, direito achado na rua, depois Paulo, depois o do intercâmbio. Está me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. Já estamos no ar, não? Ou não, né? Algum sinal do suporte, se a gente vai entrar no ar? Já pode começar. Pode começar a qualquer momento. Boa noite a todas, a todos e todos que estão aqui conosco nessa mesa aqui de lançamento de livros. Oportunidade muito bacana a gente ver essas últimas produções. Prazer estar aqui como coordenador da mesa. Sou Marcos Bal Carvalho, sou integrante do grupo de pesquisa Lugar Comum, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Hoje eu sou professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Minha colega aqui, Adriana Lima, foi nossa turma de doutorado. E é um prazer enorme estamos aqui participando desse evento, né, tão importante para a gente. E essa mesa com essas presenças ilustres, essa produção maravilhosa acerca da cidade, da produção urbana no Brasil. E também temos um livro, digamos assim, estrangeiro, não saberia dizer se é britânico, propriamente dito, mas Alexandre vai poder falar, explicar mais ou menos, apresentar o trabalho dele. Então, por uma questão de ordem, teremos 20 minutos, então vou apresentar aqui rapidamente os autores, né? E os livros. O Alexandre Apsan Frediani vai apresentar o livro Cities for Human Development, A Capability Approach to City Making, de 2021. Falei certo minha pronúncia? Alexandre, me corrija, por favor. Professor José Geraldo vai apresentar O Direito Achado na Rua, Introdução Crítica ao Direito como Liberdade, também de 2021. Professor Paulo Torres vai apresentar Comunidades Remanescentes de Quilombos, Escravatura, Disputas Territoriais e Racismo Institucional, de 2021. E eu vou apresentar como um dos organizadores do livro Reivindicações Urbanas e o Direito à Cidade, Perspectivas Populares de Londres e Salvador, esse de 2020. A gente vai poder falar... Marcos, só uma correção, professora Adriana Lima vai apresentar o Recording in progress. E eu vou secundá-la na divisão do tempo. Ok. Feita a devida correção, peço desculpas pelo equívoco, e seguiremos, então, com o primeiro livro, né? Cada um terá 20 minutos. Alexandre, por favor, a palavra é sua. Nos apresente esta obra. Muito obrigado, Bal, e que bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou Alexandre Apsan Frediani, sou um pesquisador de um grupo de estudos de um instituto aqui de Londres, que chama International Institute for Environment and Development, e eu vou apresentar hoje o livro que foi acabado de ser lançado, que se chama Cities for Human Development, A Capability Approach to City Making, que eu estou aqui com ele, aqui na mão. Eu vou começar escrevendo um pouco como que eu cheguei nos elementos centrais do livro. No início dos anos 2000, quando eu estava fazendo a pesquisa do meu doutorado nos Novos Alagados, em Salvador, os moradores do subúrbio ferroviário me explicavam o que acontecia muitas vezes nos domingos, quando bater a laje era um evento coletivo e de ajuda mútua. Por meio desse processo, as pessoas construíam
relacionamentos e aprendiam umas com as outras. Posteriormente, essas mesmas relações seriam utilizadas para lutar contra a ameaça de despejo e exigir das autoridades locais melhor acesso à água, saneamento, escolas e assistência médica. Em um contexto de violência e insegurança, moradores me explicavam que aquele puxadinho era também uma forma de manter parentes relativamente próximos, de forma que eles pudessem dar um apoio às responsabilidades diárias de cuidado. Também me explicaram como um projeto do governo relocou moradores das palafitas para um conjunto habitacional na mesma área, projetado sem qualquer participação significativa da população local. No novo conjunto habitacional não era permitidas melhorias incrementais. A infraestrutura de água e de saneamento de pouca qualidade levou a bloqueios constantes, todos resultando em conflitos entre os residentes e aumentando a desconfiança com as autoridades locais. Durante entrevistas com alguns informantes chaves, como os professores Geis Pinheira e o Eduardo Teixeira de Carvalho, daqui da Faculdade de Arquitetura da UFBA, também tomei conhecimento dos planos futuros para transformar esta parte da cidade em uma potencial região turística, e que o processo de melhoria foi visto pelo governo do estado, da época, como uma primeira etapa para ativar o valor econômico da área e assim atrair futuros investimentos. Inevitavelmente, muitos moradores que se mudaram para o conjunto habitacional não tinham mais como morar ali e acabaram tendo que se deslocar para outros locais, mais marginalizados, rompendo as redes sociais e de solidariedade e seus meios de vida existentes. Através dessa realidade, comecei a entender as conexões entre o modo de fazer cidades e a distribuição de oportunidades para as pessoas terem acesso a uma boa qualidade de vida. Foi aí, então, que eu me aproximei do trabalho do Amartya Sen, que é um economista da Índia que define a qualidade de vida e desenvolvimento humano a partir da abordagem das capacidades. O livro do Sen, publicado em inglês em 1999, chamado Desenvolvimento como Liberdade, é uma referência no questionamento das ideias de desenvolvimento como crescimento econômico. Para o Sen, a pobreza não é resultado apenas da falta de renda, mas da privação de capacidades para levar uma vida digna. Juntamente com outros acadêmicos nessa área, a abordagem das capacidades se constituiu como uma perspectiva importante, contribuindo para a elaboração e reconhecimento de paradigmas alternativos ao campo do desenvolvimento, contestando visões que focam puramente na produtividade econômica e expansão do PIB. A elaboração de indicadores multidimensionais da pobreza e de desenvolvimento humano, como o IDH, é um dos resultados desse trabalho. Nesse contexto, o meu livro destaca que os interessados em avançar o desenvolvimento humano, as políticas sociais e de bem-estar não são suficientes para interromper as injustiças que ocorrem nas cidades. A literatura e a prática do desenvolvimento humano precisam se envolver muito mais intimamente com a forma como as cidades são produzidas. O livro baseia-se em uma série de referências no campo dos estudos urbanos e do planejamento urbano para ilustrar como as políticas voltadas ao aumento da competitividade e produtividade das cidades, priorizando o valor de troca versus o valor de uso do solo e do espaço urbano, levaram à intensificação das segregações sociais e espaciais, comprometendo a distribuição equitativa de capacidades na cidade. Ao mesmo tempo, o livro ilustra como as práticas cotidianas e coletivas de fazer cidades vêm construindo trajetórias de expansão de capacidades, rompendo o ciclo de exclusão, possibilitando a emancipação e o desenvolvimento humano. Faço uma série de reflexões nessa área a partir de experiências que tive junto a coletivos urbanos que buscam a construção de cidades mais emancipatórias em Salvador, em São Paulo, Londres, aqui na Inglaterra, Quito, no Equador, Lagos, na Nigéria, na cidade do Cabo, na África do Sul, Kisumu, no Quênia, e Freetown, na Serra Leoa. Através dessas histórias, o livro urbaniza a abordagem das capacidades e identifica a necessidade de reconhecer que a produção do espaço é um locus de disputa pelo desenvolvimento humano. Também, o livro argumenta que o desenvolvimento humano e a literatura sobre capacidades precisam abraçar uma forma de consciência espacial. Consciência espacial é um conceito usado por Edward Sawyer para destacar que o espaço está repleto de
política e privilégios, ideologias e colisões culturais, ideais utópicos e opressão distópica, justiça e injustiça, poder opressor e a possibilidade de emancipação. O livro oferece um dispositivo metodológico para urbanizar a abordagem das capacidades. Ao fazer essa operação, encontrei alguns pontos de desencontros e convergências entre a abordagem das capacidades e a literatura sobre desenvolvimento e planejamento urbano, que gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Em primeiro lugar, argumento no livro que a abordagem das capacidades tem sido muitas vezes desconsiderada por vários autores que escrevem sobre a noção da cidade justa, na minha opinião, de forma injusta. Na minha opinião, há 3 mal entendidos nessa literatura sobre a abordagem das capacidades que levaram à sua rejeição. Mal entendido 1. Alguns autores argumentam que a abordagem das capacidades é muito universalista. Essa crítica vem de alguns autores respondendo a como Susan Feinstein usa a lista de capacidades centrais da Martha Nussbaum para criar regras que podem governar a avaliação de política urbana e fornecer conteúdo para as demandas dos movimentos urbanos. Connolly e Stay, na introdução do livro Em Busca da Cidade Justa, respondem ao uso da lista de Nussbaum por Feinstein, argumentando que a abordagem das capacidades carece de localização e inserção nas realidades sociais, especificidades históricas e espaciais. No entanto, ao se concentrar puramente no trabalho de Nussbaum, Feinstein, Connolly e Steele perdem a oportunidade de se engajarem com uma rica discussão que tem ocorrido dentro da rede do desenvolvimento humano e abordagem das capacidades, sobre maneiras diversas e situadas de identificar, explorar e expandir capacidades. Por exemplo, alguns de nós, dentro dessa rede, têm se concentrado na discussão e expansão de capacidades por meios de práticas participativas. O trabalho, só para citar um, de Bidgeri e Ferranini, sobre o desenvolvimento humano sustentável, tem sido uma contribuição fundamental para localizar a abordagem das capacidades por meio de uma perspectiva territorial. O segundo mal-entendido sobre a abordagem das capacidades encontrada na literatura sobre desenvolvimento urbano é que ela é muito individualista e que, como resultado, não fornece uma descrição significativa dos processos coletivos ou das relações sociais que moldam as diversas experiências na cidade. Novamente, esta tem sido uma questão profundamente debatida dentro da abordagem das capacidades. Vários autores têm questionado essa tendência individualista, explorando os aspectos relacionais das capacidades, propondo conceitos como capacidades coletivas, capacidades de grupos, capacidades relacionais, capacidades externas. Essas contribuições reconhecem capacidades coletivas como direitos das gerações atuais e futuras. Finalmente, um terceiro mal-entendido vem da crítica feita por autores como Asha Amin, que argumenta que a abordagem das capacidades coloca muita ênfase na agência dos indivíduos para gerar mudanças e não se concentra suficientemente nas análises dos determinantes estruturais das desigualdades urbanas. A minha argumenta que o pensamento do Sen pode levar ao urbanismo concessionário, focado em intervenções pontuais, baseadas em projetos localizados, e não questionando ou contestando tendências que reproduzem as injustiças e desigualdades nas cidades. Acredito que a crítica de Amin se refere à apropriação indevida do trabalho de Sen por algumas agências de desenvolvimento, como o Banco Mundial, e não ao conteúdo da abordagem das capacidades. Os textos de Sen sobre fome fazem uma análise estrutural e histórica das causas da falta de acesso à comida na Índia. Desde então, outras contribuições importantes na abordagem das capacidades também abordaram as injustiças estruturais, como o livro intitulado Transformando Estruturas Injustas, editado por Severin Donnelly, Matthias Nebel e Nicholas Sagoski. Para Asha Amin, o trabalho de Sen não aborda as causas estruturais da injustiça urbana, porque ele não fala explicitamente que o Estado tem que proteger e promover os direitos humanos na cidade.
No entanto, eu argumento no livro que a abordagem das capacidades é, na verdade, uma ferramenta muito útil para fazer avançar uma agenda baseada em direitos. Deneuve vai em uma direção semelhante e ela estabelece várias conexões úteis e complementares entre o discurso do direito à cidade e o trabalho do SEM. No livro, eu avanço esse argumento dizendo que a abordagem da capacidade é um enfoque baseado em direitos, que conecta as experiências e aspirações das pessoas com os compromissos e obrigações do Estado. Depois de explorar esses mal entendidos sobre a abordagem das capacidades no desenvolvimento e no planejamento urbano, vamos passar ao segundo ponto que gostaria de compartilhar com vocês hoje. O livro descreve e responde à necessidade de entender a abordagem das capacidades não só como uma metodologia puramente avaliativa, mas como uma forma de pensar projetivamente. Ao trazer debates das disciplinas de arquitetura, desenho e planejamento urbano para as discussões sobre capacidades, acredito que a maneira avaliativa em que o trabalho de SEM vem sendo aplicado não é capaz de entender e intervir nas dinâmicas de produção e apropriação do espaço. O foco nos recursos e o acesso que as pessoas têm a bens específicos levaram à avaliação de políticas públicas que articulam como as políticas redistributivas podem atender melhor às necessidades daqueles que estão sendo deixados para trás. No entanto, a abordagem das capacidades não tem sido capaz de nos ajudar a interrogar mais centralmente as maneiras de fazer e produzir bens e serviços. Por exemplo, ela pode nos ajudar a identificar quais grupos não puderam ser beneficiados nas políticas de habitação e revela por que isso aconteceu, mas não nos ajuda a projetar opções de habitação que melhorem a capacidade das pessoas e seus direitos de ter um acesso a uma moradia digna. É isso que eu estou chamando de elemento de esse pensamento esse pensar projetivamente, que acho que é necessário inserir dentro da abordagem das capacidades. No livro, meu ponto de partida para o uso da abordagem das capacidades não é o acesso a bens e serviços, mas em diversas modalidades de produção do espaço. Ao fazer essa operação, essa mudança de foco, o livro examina os arranjos de governança e suas implicações para a expansão das capacidades. Portanto, o livro espera mover o debate de o que para como os serviços e bens devem ser produzidos. Enquanto isso, na literatura de planejamento urbano, a conceptualização e o questionamento do que constitui a prática urbana têm sido fundamentais para descolonizar o planejamento urbano e reconhecer os diversos conhecimentos e as diversas formas de fazer a cidade. Eu dialogo, por exemplo, no livro com o trabalho de minha ex-colega Adriana Allan, que ela fez ao reconhecer as diversas práticas de gestão de serviços e água e saneamento em áreas periurbanas da cidade no sul global, como também o trabalho da Paola Berenstein-Jacques, entendendo a favela como uma estética da ginga. O terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar é a utilidade da noção de conflito cooperativo elaborado pela Amartya Sen nesta aplicação da abordagem das capacidades aos debates da disciplina do planejamento. Acho que o diálogo mais explícito entre a teoria do planejamento e a abordagem das capacidades foi feito por Cláudia Basta, em seu artigo publicado em 2016 sobre o planejamento para a justiça. Lá ela argumenta que é crucial para o planejamento urbano enfocar não apenas na produção de bens espaciais, mas em como as pessoas se utilizam para alcançar as coisas que elas valorizam. As implicações aqui são que o planejamento não deve terminar com a implementação de bens e serviços, mas também deve apoiar as condições que permitiriam as pessoas a terem a oportunidade de desfrutar de tais bens e serviços e assim expandindo as capacidades equitativamente na cidade. No livro, tento dar um passo adiante nesse argumento, conectando-me a debates na teoria do planejamento que destacam
que as intervenções de planejamento e seus impactos nas capacidades das pessoas são moldadas por assimetrias de poder. Refiro-me aqui às críticas ao planejamento colaborativo, que argumentam que a ênfase na construção de consenso esconde as complexidades sociais e limita o reconhecimento dos processos discriminatórios e a diversidade social. Também apresento as várias referências de planejamento pós-colaborativo que pedem por outras formas de conceber o planejamento, não tentando resolver o conflito, mas navegando por ele como um meio de recalibrar as assimetrias de poder que moldam a produção da cidade. E é em relação a este debate que a noção do conflito cooperativo de 100 faz uma contribuição importante. O conceito descreve os processos de negociação, com base no gênero, entre os membros de um domicílio. Descreve a natureza e as consequências das trocas associadas aos atos de cooperação e conflito. Essa noção de conflito cooperativo fez, nos anos 90, uma contribuição importante para os estudos de gênero e de economia feminista, ao retratar as mulheres afetadas pelas opressões intradomiciliares não como membros passivos, mas como agentes cuidadosos, considerando quando e como contestar as assimetrias de poder, dado ao espaço de manobra e as consequências potenciais de seus atos. Aplicar essa noção aos debates sobre planejamento significa lançar luz sobre a interface entre as formas agonísticas e colaborativas de planejamento. Isso pode ajudar, por exemplo, a repensar a ação coletiva e a coprodução, de maneiras que reconheçam o conflito e as cooperações nas diferentes escalas da produção da cidade. Por fim, para concluir, gostaria de dizer que este livro está saindo no meio à crise da Covid-19. A pandemia aumentou as disparidades sociais e econômicas e, assim, aumentou a consciência sobre a necessidade urgente de abordar as desigualdades urbanas. Muitas visões de como as desigualdades devem ser tratadas estão surgindo. Alguns argumentam que deveríamos voltar ao que era a normalidade antes da pandemia, porque estávamos no caminho certo. Outros enfatizam que essa crise é uma oportunidade para redirecionar o desenvolvimento urbano na direção de um ideal mais justo e sustentável. A agenda de recuperação urbana pós-pandêmica será contestada e é fundamental que o cuidado, a solidariedade e o desenvolvimento humano não sejam deixados de lado em nome da recuperação financeira. A pandemia nos lembra que nosso passado, presente e futuro depende do que acontece não apenas em lugares próximos de nós, mas também em outros lugares. Slogans como "não deixe nenhum lugar para trás" e "não estamos seguros até que todos estejam seguros" precisam ir além da retórica e serem traduzidos em políticas urbanas e programas de planejamento concretos. Espero que esse livro possa contribuir para essa jornada e apoiar a reflexão sobre como colocar o desenvolvimento humano, ao invés do crescimento econômico, no centro da futura recuperação urbana e dos caminhos para as transformações socioespaciais. Vou ficar por aqui. Muito obrigado de novo por essa oportunidade de apresentar algumas ideias do livro e estou aqui também ansioso para escutar as outras contribuições e os outros livros e a discussão depois também. Um abraço. Obrigado, Alexandre. Muito bacana, instigante. Quantas contribuições. Vamos agora para a apresentação do livro O Direito Achado na Rua, Introdução Crítica ao Direito como Liberdade, lançado aqui em 2021, que tem como seus organizadores José Geraldo de Souza Júnior, Alexandre Bernardino Costa, Nair Heloísa Bicalho de Souza, Antônio Sérgio Escrivão Filho, Adriana Andrade Miranda, Adriana Nogueira Vieira Lima, Clarissa Machado de Azevedo Vaz, Eduardo Xavier Lemos, Isis Dantas Menezes Zornoff Tábuas, Renata Carolina Corrêa Vieira e Vanessa Negrini. Temos aqui o professor José Geraldo e a professora Adriana Lima. Por favor, nos apresente a obra. Olá, Marcos Carvalho, conhecido como Bal, a gente não consegue chamar, né, de Marcos Carvalho. Primeiro, eu queria registrar assim, um agradecimento enorme e um prazer de estar aqui, porque é muito
assim, para mim é muito importante ver o direito, o urbanismo, a arquitetura se encontrarem. E essa mesa, a gente tem vários encontros, a gente tem um diálogo com a arquitetura, com o urbanismo, com o campo, o rural e a cidade estão presentes nessa mesa. E, além desses encontros, eu acho que tem uma coisa muito mais potente que está aqui hoje, que é partilhar uma mesa com pessoas que eu admiro muito e pessoas que vivenciam esses espaços de produção intelectual numa prática e que alimenta isso através de uma militância política de transformação desses espaços por onde a gente passa. Feito esse registro, eu penso que essas obras que estão aqui, mais especificamente, eu vou falar do volume 10 do Direito Achado na Rua, ela dialoga e tenta buscar repertórios discursivos, emancipatórios, de uma prática militante junto aos movimentos sociais. Essa é a marca de toda a coleção do Direito Achado na Rua. Esse livro, ele parte de uma concepção de direito que a gente não está muito... Não é a concepção de direito dominante, por isso trata-se de uma obra perigosa. É perigosa porque compreende que o direito ultrapassa a esfera do Estado e é produzido nas ruas, como o próprio nome já diz, inclusive confrontando as normas estatais e, sobretudo, em alguns momentos, confrontando essa legalidade formal. O livro, ele trabalha, eu penso que trata-se de uma obra mais necessária ainda, porque desde o volume 1 há uma convocação de uma reflexão-ação, e nesse momento que a gente vivencia processos de desconstitucionalização, de desconstituição de garantias condicionais, e pior ainda, né? O direito à vida ele perde uma centralidade. Então, eu acho que a obra pode contribuir com seus vários temas. O direito achado na rua, ele não é novo, ele nasce há 30 anos, ele floresce no momento de um contexto de abertura democrática em uma sociedade que se anunciava mais livre, justa e solidária. Eram essas promessas que a gente persegue ainda hoje e segue esperançando em relação a ela. Esse volume 10, a gente traz uma série de agendas de construção, sempre ligando essa questão de teoria prática. Esse volume sucede os outros, né? Se vocês podem ver, eles estão disponíveis, que trata da introdução, da questão do direito do trabalho, a questão crítica ao direito agrário, a questão de gênero, a questão da transição na América Latina. Temos um volume específico sobre saúde, direito urbanístico e comunicação. Nesse livro, já foi dito pelo colega Paulo Carvalho, ele é uma obra coletiva pelos seus organizadores, que já foram mencionados, então, só de organizadores são 10, né? E aí a gente segue com uma autoria muito gestada, como tudo, é pensado, porque o direito achado na rua é uma escola, mas não na sua visão clássica de uma escola com dogmas, mas de uma escola onde a partilha e o comum guia o nosso pensamento. Dentro dessa questão, esse coletivo que forma a escritura desses artigos que compõem, eles vêm de vários lugares. Então, o livro consta com pessoas que são dos Estados Unidos, México, Peru, Argentina, Espanha, Portugal, de todas as regiões do Brasil, e pessoas que estão em várias idades e várias faixas etárias, e também questões de raça, gênero, e, sobretudo, uma dimensão que a gente prima bastante, que são os movimentos sociais escrevendo. Então, nós temos alguns artigos escritos por pessoas de movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra, dentre outros. Assim, se a gente pensar um pouco na estrutura dessa obra, ela está feita em 9 sessões, e com um prefácio, com as questões que compõem o seu prefácio, com o texto do Roberto Lira Filho, que é o fundador da escola, o professor José Geraldo vai falar mais um pouco sobre ele, e também um prefácio do Boaventura de Souza Santos. Seguindo essas 9 sessões, elas trabalham a questão crítica dos direitos humanos, o condicionalismo achado na rua, o combate ao racismo e ao patriarcado, a expansão judicial, o acesso à justiça,
toda uma questão do direito achado no rio, nas florestas, os conflitos ambientais, indígenas e comunidades tradicionais. Por fim, a questão dos movimentos sociais, assessoria jurídica e uma seção derradeira, que é o direito como liberdade, perspectiva para um novo projeto de sociedade. Então, eu vou trazendo aqui, finalizando, desejando que essa leitura, e a gente coloca isso na nossa introdução, que é uma obra recheada de experiências coletivas, utopias e paixões partilhadas, que essa obra possa impulsionar a tessitura de novos repertórios que se apresentem como lastro legitimador para a construção ininterrupta de direitos. O nosso pensamento é que os direitos são infindáveis e que essa capacidade de criar novos direitos é que nos une e que nos impulsiona. Então, trata-se dessa possibilidade de gerar outros direitos, se coloca como um ato subversivo que é protagonizado pelos sujeitos coletivos de direitos, que emerge nas ruas, nos becos, nas florestas, nos quilombos, nas favelas, nas encruzilhadas, nas encruzas, nos hospícios, nas aldeias, nos cárceres, nos mares. Então, é a palavra nossa, enquanto organizadores e organizadoras da obra, e vamos deixar no link do YouTube também o link para que vocês possam estar baixando a obra de uma forma gratuita, que ela está disponível no repertório da UNB, que é a editora, juntamente com a AB, que proporcionou essa obra. Agradeço a organização do evento, principalmente a Mel Travassos e a organização da professora Ana Fernandes, por nos proporcionar esse momento, e passo a palavra para o doutor Bal Carvalho e passar a palavra para o doutor José Geraldo. Professor José Geraldo, fique à vontade. Sim, obrigado, Marcos. Queria cumprimentar a todos e todas aqui na mesa, né? Embora seja um evento no encontro de direito urbanístico, já vimos que há um liame nas obras lançadas que se dá pela contextura da teoria da justiça e do próprio direito, né? Não bastasse Alexandre ter trazido as referências de Sen, que trabalha com teoria da justiça, né? E de Martha Nussbaum, né? Que é uma filósofa do direito, né? O texto percorre esse caminho porque, de fato, de algum modo, né? O direito é a linguagem da vida, é a linguagem da sociedade, né? Durkheim dizia que, se quiséssemos compreender a sociedade, teríamos que vê-la a partir de sua exteriorização na linguagem do direito. Mas não é o direito do jurista, é o direito do social, é o direito achado na rua, é o direito construído pelos sujeitos que constituem o percurso da própria história, né? A Adriana já disse tudo, nós estamos fazendo esse lançamento que tem uma característica regional, uma sequência de lançamentos com configuração nacional ou em outras regiões e em outros eventos, né? Aqui, para o evento, a obra, no seu contexto, são 750 páginas do volume síntese, a partir das oficinas, das mesas, anais eletrônicos com mais de 1.000 páginas, compreendendo as participações de todos os que estiveram no Congresso, 800 pessoas inscritas, de estudantes a militantes de movimentos, né? Então, esse material está também disponível, né? E, como a Adriana explicou, o eixo a fortuna crítica de 30 anos de construção na articulação teórica e política de um modo de ver a sociedade e o jurídico, né? Então, esse modo é construído por uma espécie de serzidura que configura 3 elementos articulados, né? Primeiro, sempre a preocupação com a configuração do espaço social em que a sociabilidade se estabelece. Por isso que o volume 9
é o direito urbanístico. Até tem aqui na mão o volume 9, né, que a Adriana também é uma das organizadoras, a professora Ana participa como autora, né? Trabalhamos a perspectiva do direito urbanístico e o direito à cidade, né? Esse material também está acessível na plataforma da UNB, entrega gratuita, claro que lá na edição e-book, né, mas com a plasticidade, né, de um cuidado editorial. Né? O livro também, por exemplo, esse volume 10, tem uma curadoria de arte, porque os pesquisadores também são sensíveis e trabalham a perspectiva da interpretação do mundo, não só pelo discurso, mas também pela arte. Né? Então, tem toda uma construção de poetas, designers, né? Grafismos, que compõem não só esse volume, mas como todos os volumes anteriores, os 9 anteriores, né? Cada qual com a sua contribuição na questão da arte. O direito agrário, por exemplo, a ilustração são fotos do Sebastião Salgado, cedidas à edição por mediação do MST. Bem, então, o primeiro campo é pensar o espaço, onde nós configuramos as sociabilidades, onde nas tensões do cotidiano, na emergência do simbólico da esfera pública, a rua, a aldeia, a floresta, onde for, né? Como diz Marshall Berman, nas suas desavenças, encontros, desencontros, tensões, a multidão se transforma em povo. Algo também que está no nosso imaginário, basta ver a fartíssima literatura em prosa e verso no Brasil, sob a perspectiva desse simbólico da rua como lugar onde se cultiva a liberdade, a cidadania e os direitos. Né? Mas o segundo ponto é pensar a subjetividade que transforma o social. E nunca é uma individualidade, é sempre uma mediação no coletivo. E por isso que o sujeito histórico, o sujeito da transformação pela mediação do direito, é sempre um sujeito coletivo do direito, porque ninguém se emancipa sozinho. A emancipação é sempre uma tarefa de conjunto, articulada na integração, né, de subjetividades que se relacionam. Então, esse sujeito coletivo, que para nós, em geral, está inscrito nos movimentos sociais. E, por isso, é o nosso interlocutor. E, a partir disso, o terceiro movimento da obra, que é colecionar os achados. Né? E os achados são aquelas categorizações que a narrativa política dos sujeitos no social, transformando a realidade, vem configurar como novos direitos. Por exemplo, em plano urbanístico, eu recomendo o livro da professora Adriana, que é prêmio tese da CAPES de arquitetura, e que é um livro que fala do direito achado nos becos de Salvador, nas construções, né, da disputa pela cidade feita pela participação de quem reivindica a moradia e a capacidade de circular nos espaços urbanos ou nos espaços rural-urbanos, né, do ponto de vista do social. Por isso que eu tenho dito, Adriana, que hoje a melhor declaração de direitos que a gente pode ter, junto com todas as experiências históricas, no Brasil, é a marreta do padre Júlio Lancelotti, que vai destruir os obstáculos arquitetônicos que impedem a participação do social na vida urbana. E a mediação pedagógica das referências no social e na cidade, né, dos lugares legítimos de participação do povo. Né? Então, complementando aí o que disse a Adriana, né, aqui no Encontro de Direito Urbanístico, nesse Congresso Baiano de Direito Urbanístico, né, nós queríamos homenagear os vários participantes, autores baianos que estão no livro. São muitos, não é só a Adriana, são muitos, né? Como também são muitos os que estão em toda a história editorial dos 10 volumes já publicados. Né? E agradecer muito, né, a concessão que nos faz o Congresso de permitir a nossa presença, mas agora eu já nem vejo que é tão estranho assim,
porque eu não sei o que o Bal vai trazer, mas o Paulo Torres também é um arquiteto do direito, não é isso? Ele também é um construtor, né, da cidadela da participação política no social pelo direito, né? E, portanto, eu acho, Adriana, que Lefebvre tinha razão, né? Pensar a cidade é pensar no direito e no direito à cidade. Então, não há lugar mais legítimo para lançar livros sobre direito que não seja num encontro de direito urbanístico, né? Então, agradeço muito, Bal. Desculpe chamar Bal, mas ela disse que é como você é conhecido, né? Então, uma oportunidade também de estar aqui conhecendo, né, as novas vocações, como o Alexandre, né? O Edésio é do seu instituto, o Alexandre? Em Londres, o Edésio? Então, Edésio era do lugar onde eu trabalhava antes, que é um departamento da UCL chamado Development Planning Unit. Certo. É da minha turma também, né? Quer dizer, assim como você, né? Mas, sobretudo, né, Adriana, entre nós, assim, o nosso paraninfo, que é o insigne Paulo Torres, não é isso? Que vamos ouvir em seguida, né? Muito obrigado, então, Bal, Marcos Carvalho, pela concessão. Transmita à professora Ana, né, a nossa satisfação, o nosso agradecimento e nosso orgulho de estar participando e lançando esse livro nesse congresso. Muito obrigado. Adriana, estive à altura de sua condução? Muito bom, professor, te ouvir, sempre aprendendo. Estou aqui também ansiosa para ouvir o professor Paulo Rosa Torres. Tem uma legião de fãs aqui no chat. Paulo Torres, Paulo Torres. Obrigado, professor Geraldo, José Geraldo e Adriana. Por favor, professor Paulo Torres, nos apresente a obra. Bom, boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui, vendo e revendo, né, amigos queridos. O professor Zé Geraldo, né, é uma amizade de longa data. A Adriana, não posso dizer que é de décadas, porque ela é muito jovem para eu fazer essa afirmação, né? Mas também uma grande amizade, e conhecer as obras e conhecer os outros companheiros que aqui estão. E um agradecimento especial à coordenação do URBA, né, por nos estar colocando essa oportunidade, né, de lançar nossos trabalhos, nossas obras, que, afinal de contas, a gente não escreve para nós próprios, né, a gente escreve, né, para a sociedade, para os segmentos, né, que a gente quer contribuir para a sua emancipação, né, quer contribuir, né, para o seu progresso e para as suas lutas. O nosso livro, bom, primeiro, preciso dizer que ele é resultante de 4 anos de pesquisa para uma tese, mas também ele é fruto de 45 anos de advocacia popular, né, de 45 anos de leitura, de convivência com o direito achado na rua, de convivência com o direito insurgente, com o direito alternativo, ou seja, com todas as formas provocativas, né, do direito. Então, acho que, né, essa construção que a gente vai fazendo da nossa própria vida, né, vai, em determinado momento, desaguando, né, em alguma produção. Né? Foi assim no mestrado e agora, né, no doutorado. Então, esse livro é um pouco resultante de toda essa militância. E nessa militância, né, vem toda uma convivência, né, com indígenas, com quilombolas, com fundos de pasto, né, que é um modo de vida específico aqui da Bahia, né, vem com sindicatos, né, e, né, com muitos colegas e professores na UFES, né, e fora da UFES. Né? Então, a gente tem essa... Né, o livro é muito resultante dessa percepção de tudo que vai acontecendo, né, nas nossas vidas. E, né, nessa convivência, né, vai havendo, né, o acúmulo, né, e
tendo como possibilidade de você agora, como autor e como pesquisador, de contribuir para essas próprias comunidades, para essas próprias entidades, organizações de trabalhadores, na luta dos sem terra, dos quilombolas, dos indígenas, por seus direitos. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que esse livro também tem aqui uma participação grande de colegas que vão escrevendo em várias partes do livro, orelha, prefácio, apresentação, contracapa. Nós estamos aqui a professora Adriana, o professor Celso Fávero, da UNEB, o professor Carlos Freitas, da UFBA, a professora Cristina Alencar, da Universidade Católica. Então, a gente tem vários professores que contribuíram para o resultado final desse livro. Então, e ele vai sendo construído a partir da tese que foi escrita, e que aqui no livro adotou o nome de Remanescentes de Quilombos, Escravatura, Disputas Territoriais e Racismo Institucional. Bom, a construção desse trabalho me levou a tentar entender a escravatura, não do ponto de vista apenas do ponto de vista legal, mas do ponto de várias perspectivas. Então, e para isso eu tive que fazer um verdadeiro percurso histórico, levantando a questão da escravatura em várias sociedades, em várias épocas dessas sociedades, para chegar para entender o processo de escravização. Assim é que, quando eu me queria entender como é que o povo hebreu, tendo sido escravizado durante 300 anos, se torna também uma sociedade escravagista. Quer dizer, a escravatura na Babilônia, a escravatura no Egito, na Grécia, em Roma, como é que esses processos vão se dar. E a gente vai descobrindo, no processo, que a escravatura, na verdade, ou escravo ou escravizado, era sempre o outro. Era aquele que era o estrangeiro, era aquele que era o vencido na guerra, era aquele que era o devedor, era aquele que não integrava a própria sociedade, como era na Grécia, como foi entre o povo hebreu. Então, entender isso, para mim, foi importante, para poder depois entender como é que essa escravatura vai sendo construída e depois ela vai sendo modificada. E aí eu me envolvo novamente numa pesquisa para tentar descobrir a questão do racismo, qual é a ligação entre escravatura e racismo. Então, quando eu chego à conclusão de que o escravo era sempre o outro, quer dizer, aí então vem uma nota, um componente racista nessa história toda. Aí, quando vai para pensar nas cruzadas, por exemplo, vê que foi um movimento racista. As cruzadas representavam, na verdade, um racismo religioso, mas também um racismo que vai se manifestar pela eliminação do outro, pela eliminação daquele que era inimigo, pela eliminação daquele que não professava a mesma fé. Então, é um outro componente. Um outro detalhe que depois eu vou aprofundando é a ideia do racismo institucional, que termina sendo a grande questão que eu levanto na tese. Quer dizer, qual era o papel dos Estados nas várias sociedades onde eu pesquisei? Qual era o papel do Estado em relação à escravatura? Então, a gente vai verificando que em todo o tempo, e em todos os tempos, e em todas as sociedades, a escravatura ela tem o carimbo, a oficialidade do Estado nas suas várias manifestações antigas e modernas. Então, o Estado vai ser o grande, vai ser sempre aquele que vai legitimar
né, a escravatura. E aí, então, eu faço essa ligação entre esse processo, né, de oficialização da escravatura, né, com, né, o processo, com o surgimento do racismo institucional. Mais adiante, né, quando atingimos a Idade Moderna, né, ali, o fim da Idade Média, né, e as grandes viagens, né, e a colonização europeia começa a chegar na América, né, e inicia-se um processo de escravatura de povos nativos inicialmente, depois de povos africanos. O que é que a gente vai verificar? A escravatura, nesse momento, muda de contexto para assumir um caráter de escravatura pela cor da pele, que Marx também já levantava, né, já falava disso lá, né, no Capital e em vários outros momentos, né, de suas escritas. Ou seja, a escravatura, né, vai então fazer com que vai eleger um povo, um continente, uma cor de pele, né, para garantir a sua produção e a sua reprodução. E é isso que vai acontecer, né, com os milhões de escravizados africanos que vêm para a América e vêm para o Brasil, né, e que aqui, então, né, se tornam, né, a grande mão de obra, e que Marx também, né, identifica como, né, a formação de um capitalismo primitivo, ou, né, uma forma primitiva de acumulação, que vai se tornar depois, né, nesse capitalismo que nós temos na América e, sobretudo, né, aqui no Brasil. Então, quer dizer, né, só que nesse processo também aí, né, o racismo institucional vai né, paralelamente, ou quase que vai oficialmente, né, se identificando com a escravatura. E, né, por extensão, também o capitalismo que vai se formando, também vai se formando, né, à base do racismo. Então, o racismo, ele né, assume um caráter agora, né, de institucionalidade, na medida que, né, a legislação portuguesa, a legislação brasileira posterior, toda ela vai justificar, né, a existência, né, da escravatura, a existência, né, do processo de escravização, né, agora do negro, né, africano, né, no Brasil e na América. Bom, mas também, né, no nosso trabalho, a gente vai identificando que a coisa não foi assim tão pacífica, ou a coisa não foi nada pacífica, né? Então, as resistências, as lutas, né, as revoltas, né, inclusive que alguns autores chamaram de guerrilhas, né, as guerrilhas né, implantadas pelos escravizados, né, contra fazendeiros e fazendas e seus cabos, né, aquela sua mão de obra, né, escravagista e que lhe mantinha a escravidão a ferro e fogo, né, também sofria resistência. E aí eu dedico, né, um capítulo, basicamente, a essas lutas e essas resistências, né, passando por todo o processo, tanto de resistência escravagista, quanto da luta dos abolicionistas, né, em relação a essa escravização, né? Então, nós vamos trabalhando essas questões, mas chega um momento que eu também fico imaginando, né, me colocando numa posição em que eu pergunto, né, por que é tão difícil para a sociedade brasileira, ontem e hoje, reconhecer a existência, por exemplo, de remanescentes de quilombos, né? E aí eu trabalho um pouco, né, um capítulo, né, sobre a questão da diferença, da igualdade, do reconhecimento, né, trazendo alguns autores, né, que vão, né, municiar essa discussão, né, o Roné, né, e vários outros autores, né, Nancy Fraser, né, e vários outros autores, né, que vão discutir essa questão da diferença, do reconhecimento, né, e da diversidade. Então, eu dedico um capítulo a essas questões,
né, para retomar depois a questão do racismo institucional. E aí, né, o racismo institucional no Brasil, ele se manifesta com a total clareza, né? Desde que a Constituição de 1988 foi promulgada, né, que se combate o artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias. A direita brasileira, né, as elites brasileiras, né, inclusive de forma institucional, né, combatem, né, o artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, assim como combatem, né, o artigo 231, né, da Constituição em relação a territórios, né, indígenas. Então, a reação, a ponto de entrar com, né, ações diretas de inconstitucionalidade, tanto em relação à questão indígena, quanto em relação à questão quilombola. Mas a melhor manifestação que me pareceu, né, nesse processo todo, né, é os números que vão deixar claro essa possibilidade de racismo institucional, né? Porque hoje já se identifica mais de 6.000 comunidades remanescentes de quilombos. Dessas 6.000 associações ou comunidades, né, mais de 3.000 dessas associações estão devidamente reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, antes, né, disso que está aí governando o Brasil, né, pela Fundação Cultural Palmares. Bom, né, só que desses mais de 3.000 associações certificadas pela Fundação Palmares, né, são instaurados no INCRA mais de 1.600 processos. Desses processos no INCRA, apenas 180 e poucos, né, poucos territórios tradicionais quilombolas são, né, titulados e são reconhecidos. Então, isso me levou a concluir de que é o Estado brasileiro, por seus agentes, né, é o Estado brasileiro, por ação e por omissão, né, que impedem ou que impede que, efetivamente, direitos indígenas e quilombolas, e aqui eu trabalho mais, né, trabalho com a questão quilombola, né, dizer, que esses direitos quilombolas se concretizem. Pelo racismo institucional, né, de parlamentares, como de agentes públicos, né, que não se efetiva aquilo que está na Constituição, no artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias, assim como, né, a tentativa de tornar inconstitucional, de ver declarado inconstitucional, o decreto 4887, né, que regulamentava, né, ou que regulamenta esse processo de titulação, né, dos territórios quilombolas. Então, em síntese, né, é disso que o livro trata, né? Trata de um processo de escravização, né, de escravatura, né? Trata de um processo de resistência e de luta por território, né, de luta por afirmação dos povos, né, escravizados e dos povos libertos. E aí eu passo por inúmeros autores que vão trabalhar essa questão, né, quer dizer, de Luiz Gama, né, a André Rebouças e muitos outros, né, e também, né, para concluir, né, com esses números relativos à titulação dos territórios quilombolas, que efetivamente, né, não se materializam em função do que nós identificamos como sendo, né, o racismo institucional. Então, esse é um pouco assim, do que está aqui no livro, do conteúdo, né, que eu espero que seja lido, que seja discutido, né, já está em muitas mãos, né, e a ideia é que a gente possa, né, contribuir nesse processo aqui de discussão através de nossa obra, que não foi feito para me agradar, não foi feito por diletantismo, mas fruto de tudo aquilo que eu falei antes, né, além da vida dedicada também ao compromisso de continuar trabalhando, né, para, né, a emancipação de nossas comunidades tradicionais, né, e da classe oprimida de uma maneira geral. E conto com isso sempre com a professora Adriana e o professor José Geraldo, né, de Souza Júnior.
Obrigado, gente, e boa noite para vocês. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, professor Paulo Torres. Apresentou agora seu mais novo livro, Comunidades Remanescentes de Quilombos, Escravatura, Disputas Territoriais e Racismo Institucional, lançado nesse ano de 2021. Bom, dando continuidade aqui a essa mesa de lançamento de livros, eu vou apresentar um livro do qual eu fui um dos organizadores, mas acho que é importante dizer que é uma obra que é, na verdade, fruto de uma construção coletiva do grupo de pesquisa Lugar Comum junto à Universidade de University College of London, né, que foi um intercâmbio entre a DPU, que na pessoa do Alexandre, que está aqui presente hoje, ele não está mais trabalhando na DPU, como ele já falou, mas é um trabalho de 4 anos, né, do grupo de pesquisa Lugar Comum com o DPU. O professor Alexandre, a gente completou um ciclo de 4 anos de um intercâmbio, onde uma turma de estudantes da pós-graduação, estudantes de Londres, mas de muitos lugares do mundo, vinham para Salvador, né? Em geral no mês de maio, se eu não me engano, se não me falha a memória, no início do mês de maio, e durante esses 4 anos, com essas 4 turmas, a gente desenvolveu uma série de trabalhos de extensão com territórios de Salvador, e no ano, isso foi 2016, 2017, 2018 e 2019, no ano de 2018, uma turma de estudantes e professores também foi para Londres, e durante todo esse processo, a gente começou, a partir da proposta do professor Julian Walker, que não está aqui, então colega de Alexandre, professor Alexandre Frediani, ele propôs que a gente, durante o processo de intercâmbio, realizar entrevistas, né, com organizações sociais, associações de moradores aqui em Salvador e lá em Londres. Então, este livro, eu vou compartilhar aqui a tela para falar um pouco, porque eu acho importante a gente visualizar algumas imagens que estão no livro, porque esse é um livro trata muito de imagem nesses territórios e com as lutas urbanas, né? Não é um livro de direito, né? Como os 2 últimos que a gente presenciou aqui, mas está muito ligado, sim, ao direito à cidade. O livro, ele se esforça, né? Em criar relações, né? E revelar, claro, os seus contextos muito diferentes de cidades como Salvador e Londres, né? E as lutas urbanas nesses 2 contextos, mas, sobretudo, além de destacar essas diferenças, sobretudo, ele revela também semelhanças, né, da própria construção da cidade, dessas disputas e lutas, né? Os movimentos e grupos envolvidos nesse livro se conectam a partir do grupo de pesquisa, né, como falei em Salvador, e da rede Just Space em Londres, né? Desculpe, eu falei que ia compartilhar aqui, não compartilhei, acho que isso vai ser bacana, a gente poder visualizar essa... Então, deixa eu ver se já chegou para vocês aí. Bom, eu não estou... Chegou, né? Então, esse livro, ele, como eu já falei, ele vem a partir desses movimentos, esses grupos, né, sociais, na luta em diversas frentes, né, de lutas pelos seus direitos em Salvador, e através dessa rede de articulação de movimentos em Londres, chamada Just Space, né? O livro, ele tem uma primeira parte de apresentação desse contexto, né? Apresentação dessas redes, né? No caso do trabalho do grupo de pesquisa em Salvador e do Just Space em Londres, né? Os contextos históricos. Há uma avaliação, uma reflexão acadêmica nesse primeiro terço, vamos dizer, se a gente dividir o livro em 3 partes, essa primeira parte, né? Toda a contextualização, e aí, em segunda, a gente tem uma série de entrevistas, né, com agentes desses territórios, no segundo bloco de Salvador, né, e no terceiro bloco de Londres. É importante a gente entender, logicamente, como eu já falei, a grande diferença, né, entre o contexto histórico e as culturas, enfim,
desses lugares, mas, sobretudo, é legal, eu vou até compartilhar aqui, não vou conseguir compartilhar por causa que está no Zoom, uma imagem que retrata um pouco o que o Justice Space também dentro, né, de uma cartografia, digamos assim, dos movimentos articulados em Londres, a presença do Justice Space, né, que substitui. No livro tem esse link, e eu vou mostrar, então, falar um pouco desses movimentos, porque o livro, na verdade, ele se esforça muito, né, em revelar essas várias ideias sobre o direito à cidade, né, nesses contextos. E o livro, ele parte de uma proposta inicial do Julian Walker, de a gente realizar essas entrevistas, que, na verdade, não eram entrevistas de perguntas. A gente elaborou três conceitos, né? O primeiro conceito é um conceito que une toda a proposta do intercâmbio, inclusive, que é o próprio direito à cidade, e que lá em Londres, a partir da interação com esses movimentos, há uma troca de referência desses conceitos. Quer dizer, os movimentos em Londres, eles não reconhecem esse termo, direito à cidade. Um termo que se aproxima é o bem comum, né? Então, os movimentos, os autores, porque os autores de cada capítulo deles são os entrevistados, né? Eles relatam a percepção deles sobre o direito à cidade aqui no Brasil e lá em Londres, sobre o bem comum. Um segundo pergunta, né, que não é uma pergunta, é um conceito, e a gente pede para eles refletirem sobre o conceito. São conceitos que são identificados pelos participantes, quer dizer, os acadêmicos que participam do intercâmbio, a partir que identificam nesses grupos ou territórios um determinado conceito. Então, o entrevistado, né, entre aspas, ele disserta sobre a percepção dele sobre o conceito, e na última parte da entrevista, né, o que seria a última pergunta, seria a gente provoca nesses depoimentos que eles definam um conceito, encontrem ou revelem um conceito que estejam próximos da luta deles, da ação deles, né? Cada um desses depoimentos é situado, né? Uma primeira apresentação a partir deles próprios. Os organizadores, no caso eu, Julian Walker e a Elinka Diaconescu, nós fizemos pequenas aberturas para situar um pouco, mas cada capítulo, ou seja, cada entrevistado desses, que são, na verdade, a grande maioria, só aí são 13 capítulos, né, de cada um desses grupos, eles identificam essa luta e eles discorrem. Então, o livro, eu acho que esse livro, e não só discorrem sobre esse roteiro, mas eles também, a gente tinha o Angus Stewart, que era um fotógrafo que veio com o Julian, né, com essa turma que veio de Londres para cá, e o Angus, ele tentava perceber, né, e a gente provocava também esses entrevistados que eles definissem imagens que definissem a luta deles e os territórios. Então, por isso que eu queria compartilhar a tela, justamente porque é uma parte importante do livro, dessa expressão, né, da percepção do conceito do direito à cidade, dos conceitos relacionados a essas lutas, territórios específicos de cada um. Elas também eram traduzidas a partir da percepção dessas personagens, do que significava, do que era uma imagem para eles, né? Que transmitia. Então, o livro, ele é um livro de cada capítulo é uma dessas entrevistas que ela, na verdade, a gente apenas fez uma adequação ao formato do livro, mas houve uma tentativa de manter o máximo da integridade da própria fala, né, da maneira de falar, das reflexões. Então, a gente acredita que era um eixo importante na feitura, na organização do livro, de que a gente mantivesse essa essência, né, do próprio linguajar de cada entrevistado, a própria expressão dele sobre esses conceitos. E aí é muito interessante, como um conjunto da obra, a identificação, né, da luta, né, claro que em contextos completamente diferentes, no caso, né, entre Londres e Salvador, mas da identificação de que, de fato, as lutas, em geral, são comuns, ou por remoção, né, ou por conquista de direitos, né, na cidade, né. No caso de Londres, a gente tem uma série de grupos e movimentos que não estão ligados necessariamente a um território em si, né. Muitos dos depoimentos aqui são de organizações que abarcam vários territórios, mas que algum tipo de luta, né. Eu estou mostrando aqui, esses são de Salvador, né. A gente viu
acho legal eu citar quem são esses territórios, né? Que é o José Eduardo Ferreira Santos, né? Que é o do Acervo da Laje, localizado em Plataforma, no subúrbio ferroviário de Salvador, né? Essas fotos foi através dele, das indicações dele, né? A captação dessas imagens. Ana Caminha, Gamboa de Baixo, em Salvador, né? São fotos também na Gamboa, a partir das conversas com a Ana Caminha. Aqui é Gessilda Melo, né? Procida, do Centro Histórico de Salvador, Associação AMAC, Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico. Então, tem uma série de imagens que compõem o livro, que é justamente esse esforço, né? Dessa publicação de que não que seja claro um trabalho que tem esse cunho acadêmico dessas fontes, dessas pessoas, mas que não reproduza, né, o conhecimento acadêmico a partir da visão dos acadêmicos sobre esses movimentos ou sobre esses personagens, essas lideranças, enfim, mas que sejam a busca por compreender a apreensão desses conceitos por essas pessoas. Então, esses capítulos, na verdade, são escritos, podemos dizer que são escritos por elas mesmas, né? A partir das entrevistas. Claro, a gente pode ter uma longa conversa sobre o que seria isso, esse limite, né? Mas é um esforço bastante interessante. Aqui a gente vê, desculpa, eu acabei falando aqui da Gamboa, mas não falei Grupo Cultural Arte Consciente, né? O Alex Pereira, o Leco, de Saramandá, que também está presente no livro da Adriana. São fotos de Saramandá. Aqui a Márcia e a Selma em memória, ela perdeu a vida no passado por Covid, mas foi muito bacana a entrevista e a participação delas, né? No caso, nesse momento da entrevista, elas estavam na ocupação Luiza Maim, no centro do bairro do Comércio de Salvador. Aqui Loura, né? Uma liderança do MSTB na ocupação Guerreira Maria. Então, a gente tem imagens sobre isso. Aí está uma imagem do Conjunto das Bromélias, ao lado da ocupação, né? E aqui vou passar aqui uma série de imagens desses grupos também organizados que se articulam. O Justice Space é justamente uma articulação desses grupos que tentam, na própria definição do grupo, ele se define como uma rede de articulação de movimentos sociais que procuram interferir no planejamento urbano de Londres, né? No caso, a Inclusão Londres seria a tradução para o nome do grupo. A Ellen Clifford é um grupo de pessoas que reúne uma série de associações de pessoas com necessidades especiais das mais diversas, então, cadeirantes, surdos, enfim, as mais diversas necessidades especiais e como eles atuam, né, no própria construção do Plano de Londres, né, que é o Planejamento Urbano de Londres, interferir nesse planejamento a fim de atender as suas demandas, né. A Elefante Latino, a Patrícia, é uma organização que surgiu, sim, no território, que é a Elephant Castle, em Londres, mas a partir muito de uma vivência dos imigrantes naquela região da cidade, e aí o Elefante Latino acabou transcendendo o próprio território, então reúne muito as lutas dos imigrantes em Londres, e o bem comum, enfim. O Ben Walters, que fala por uma luta de espaços LGBTQ+, em Londres, né, que estão sendo desarticulados, né, espaços culturais, enfim, casas de shows que atendem esse grupo. Então, há uma movimentação em Londres de reivindicar esses espaços, de garantir como patrimônio da cidade esses espaços, né, uma série de imagens. Tem a Associação de Ciganos e Viajantes de Londres, que também é uma rede em vários territórios dentro de Londres que tem uma série de ações, né, de reivindicar seus direitos. A Rede de Direitos dos Imigrantes, né, a Sofia Hope Pike, não sei pronunciar direito o nome dela, então, muitas ações também, então, todos embebidos nesse formato, né, de se apresentarem, situarem o seu movimento e relacionarem o bem comum, no caso dos movimentos sociais em Londres, né, e a gente faz essa associação na Organização do Livro com o direito à cidade, e acho que, por último, a iniciativa UBEL, que é a Ivone Field, que é uma articulação, um movimento que promove a defesa da minoria negra, né, as comunidades afrodiaspóricas que vivem em Londres,
E o livro, ele tem na verdade, provoca essa reflexão muito a partir da visão dessas pessoas, não uma visão acadêmica sobre essas pessoas, mas a visão que essas pessoas têm desses conceitos, né, e das suas próprias lutas. E no final, a gente tem um capítulo final, o Alexandre está aqui, é o autor desse capítulo, junto com a Bárbara Lipps e o próprio Julian Walker, que são as reflexões sobre essas múltiplas visões, né, internacionais, dois contextos internacionais bastante diferentes. O livro está disponível no site da UCL Press, que é a editora, né, da Universidade College of London, e ele também é uma obra aberta, né, o download está gratuito. Eu vou fazer a proposta de, na descrição do vídeo dessa mesa aqui, de a gente colocar todos esses links, né, para as pessoas que entrarem no site poderem baixar esses links, e esse é um dos produtos desse intercâmbio de 4 anos entre essas duas universidades, né? Eu acho que a gente ainda tem um tempinho, não sei se cabe algumas reflexões. Eu perdi aqui minha conexão aqui com o Backstage, eu estou sem o WhatsApp, pessoal. Saberia se vale a pena a gente abrir um pouco para as reflexões, se alguém queria falar, o Alexandre, o professor José Geraldo, o Paulo, a Adriana. Professora Ana Fernandes, eu não sei se ela está aqui agora, a gente tem aqui no backstage algumas pessoas, então a gente tem... Estou, sim. Eu tive que sair porque eu estava em outra sala, mas voltei agora. Então, Ana, a gente, na verdade, já apresentou os 4 livros, acho que a gente pode ter um breve momento aí de percepções. Como vocês acharem melhor. Alguém se apresenta para fazer? Professor Joel Felipe está doido para falar ali. Ó. Então. Obrigado, gente. Eu só participei de tantas mesas hoje que eu já não estou entendendo mais direito o que eu estou assistindo. Mas parabéns, Paulo, parabéns por esse trabalho que eu vi agora. Estou muito curioso, vou tentar entrar e baixar para a gente identificar. A gente conhece bastante, quer dizer, conhece um pouco o trabalho do professor Alex Frediani, né, lá no período que a gente teve na UCL, e é muito interessante, sim, esse processo de parceria. E eu achei que a questão de casos em Londres e casos no Brasil, Bahia, acho que esse diálogo, essa tentativa de diálogo, na verdade, já é um desafio. Eu estou muito curioso para ver os casos, né? Porque acho que, sobretudo, essa questão de mostrar a pobreza de Londres, né? Isso, para um brasileiro, né? Para a situação que a gente vê no país, de tanta miséria, tanto desgaste, né, da população em relação à questão econômica e também a questão emocional, né? Quando você vê a questão de Londres, que também, né, a gente sabe que é uma das cidades mais ricas do mundo, tem necessidade de construir toda uma rede de proteção, e vocês tiveram esse mérito de conseguir mostrar isso para a gente. Eu estou muito curioso de ver, curioso, assim, na verdade, de conhecer e estudar também um pouco disso. Obrigado pela oportunidade de vocês terem feito esse trabalho para a gente. Obrigado. Parabéns. Obrigado, professor Joel. Pessoal, referências aos outros livros também. Quero dizer que o livro, o volume 10 do Direito Achado na Rua já foi usado nas minhas turmas de Direito Agrário e Direito, né, de Comunidades e Povos Tradicionais, e a moçada leu, cada um leu um capítulo, apresentou o trabalho, então a obra está sendo difundida, não só difundida, como lida e compreendida e discutida, né, por nossos alunos da UFES. Então, né, já tem um serviço muito bom prestado. E acho que, concordando com o que o professor Joel falou, acho muito interessante também essas 2 propostas que vocês trazem, né, do intercâmbio, né, com as universidades de Londres, né, para a gente ver como é que essas coisas funcionam.
E esse trabalho, Marcos, que, né, pega, né, essas comunidades, né, aqui de Salvador, realmente é um negócio muito importante, muito interessante, porque, né, é um povo que está lutando aí há dezenas de anos, né, resistindo, por se manter. Eu me lembro que a luta da Gamboa é uma luta antiga, né, e o pessoal está ali sempre na batalha para garantir a permanência, né? Então, acho que muito legal dar visibilidade, né, a essas lutas e a esses povos que estão por aí, essas comunidades tradicionais que estão por aí. Assim, eu queria... posso colocar uma questão, Bal? Sim, por favor, professora Adriana. Assim, eu acho que os 4 livros, né, têm em comum essa dimensão que é da visibilidade a lutas. Eu acho que eles carregam esse fio condutor e é bastante interessante porque quando a gente está mais próximo dessas comunidades e o primeiro momento que se coloca é até um certo apelo de que a universidade é um lugar que é possível contribuir com diversas coisas, mas a primeira coisa que eles dizem é: a gente está aqui, a gente não é visível. Então, como é que a gente pode tornar essa luta visível? Então, uma das formas que eu acho que esse coletivo, Alexandre, Bal, o Direito Achado na Rua, o livro do professor Paulo Torres, é trazer um pouco desses tensionamentos que permeiam essas histórias, esse conflito no rural, esse conflito no urbano, e em vários lugares. Eu acho isso bem interessante. Assim, parece que estávamos aqui hoje por acaso, mas estávamos aqui unidos por, por uma costura, que eu acho que é essa dimensão mesmo conflitual, de narrativas de questões conflituais e da necessidade da universidade, dos intelectuais, exercerem também esse papel de colocar uma luz, né, em cima dessa dimensão que se busca com tanta eficiência ocultar através de todas as formas. A gente que não é de Londres, tomamos um susto, não é? Quando chegamos em Londres e descobrimos esse outro lado apresentado pelos movimentos sociais de Londres, e que é uma Londres também que não é conhecida, e que passou a ser conhecida também por essa dimensão. Então, fiquei muito, muito feliz aqui em estar partilhando esse momento. Marcos, eu coloquei no chat o link do portal de acesso livre da UNB, editora UNB e Biblioteca Central da UNB, os 2 volumes, o 10, que é o síntese, porque é fruto desse seminário celebratório de 30 anos, né? E, portanto, síntese também de um percurso, e o 9, que focalizou estritamente a dimensão do direito urbanístico e que foi construído numa parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que foi, vamos dizer assim, copromotor da obra, né? Ela foi editada pela editora do UNB, mas o autor, né, do processo é o IBDE, o Instituto Brasileiro de BDU, de Direito Urbanístico, né? Eu fico impressionado, e já havia mencionado, né, de como a cidade ela proporciona essa possibilidade, né, de tornar visível a subjetividade emancipada na luta pelo direito. Por isso que mencionei o Marshall Berman, né, que estuda a rua na literatura e é capaz de recuperar, né, das tensões do conviver, a possibilidade de compreender a transformação da multidão em povo, né? Algo que o baiano
conhece tão bem, né, porque isso está tão ilustrado em todas as experiências de leitura da luta pela ocupação da cidade e pela mobilização do social, né? Eu participei alguns anos aí da feitura na redação final. Fui até o autor do prefácio daquele atlas de ocupação por moradia na cidade de Salvador, né? Impressionante como a costura da possibilidade de reconhecimento, essa perspectiva do direito à cidade, né? Eu queria lembrar, vivemos tempos sombrios, tempos obscuros, né? Que o momento que cria, né, aquela dimensão na nossa capacidade de acumular reservas utópicas para continuar disputando o futuro e salvaguardando a democracia, né? Marilena Chaui diz que a democracia não é uma forma de governo, é uma forma de organizar a sociedade, porque ela é a expressão da realização contínua de direitos. E a Constituinte foi um momento em que a gente exercitou esse processo por conta da mediação do social. Eu diria que 3 mobilizações me impressionam muito na experiência da Constituinte. Uma foi a questão da presença indígena na disputa do seu reemergir como titularidade subjetiva própria, né? Saindo da condição subalterna, tutelada, de silvícola, subproduto da condição ecológica, para ser sujeito de direito, né? A ponto de hoje eles serem a única expressão qualificada do Brasil na COP26. Né? Os indígenas tomaram o espaço da COP e trouxeram uma outra leitura de resgate do humano, se não tocar a questão da natureza, e, portanto, de articular, né, uma dimensão em que não é direito ou esquerda, não é o antigo e o moderno, não é o capitalismo e o antissistema, é o humano que está em discussão ali, eles trouxeram isso, e há pouco, em Brasília, no 7 de setembro, foram capazes, né, de libertar a praça, a esplanada, né, do sequestro fascista, defender as instituições e tomar a tribuna do Supremo para falar da pré-inscrição nas suas lutas originárias do seu direito, que o Supremo começou a reconhecer no voto do Fachin, inclusive dizendo que o Estado não cria o direito foi inscrito muito antes do Estado se formar, e, no caso da América do Sul, antes de Colombo e Cabral chegarem aqui, e que, portanto, o ato de demarcar não é um ato de instituição de direito, é um ato burocrático de sinalização ao Estado que ele tem que proteger o direito, né? Os indígenas. O outro foi o movimento sanitarista, que construiu, né, a dimensão da saúde como um direito de todos, um dever do Estado, né? Escreveu a dimensão do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? E configurar nessa dimensão do SUS o direito como direito de cidadania, né? A tal ponto que esse é um direito vetor, um direito síntese de direitos. E o outro foi o movimento pelo direito à cidade, as lutas urbanas, a discussão das comunidades, né? E eu diria assim que hoje, e os livros que foram apresentados, são um alento em dizer que não devemos temer a sombra, porque acumulou-se lumen suficiente para a gente divisar o futuro na condição daquele processo que esses movimentos desenvolveram, né? Lembrando, né, Paulo Torres, que todas essas categorias foram construídas durante a ditadura, contra a repressão. Emergiram na Constituinte, mas estavam elaboradas na retomada da rua contra a lei de segurança e contra o paroxismo autoritário, né? E agora são um lume, a partir do qual, na sombra, nós podemos disputar esse futuro. Isso que vocês falaram aí, Alexandre,
perspectiva não de voltar à normalidade, né? Mas de aprender com a anormalidade, né? Que outros paradigmas têm que ser formulados, né? Então, eu acho que esse é o meu sentimento, né? E a professora Ana foi generosa em nos acolher, né? Mas acolher exatamente naquele Carrefour, né, que o direito urbanístico representa, porque ali se entrecruzam valores, elementos de cultura, subjetividades emancipáveis, agendas, pautas, a construção de novos direitos, né? Então, eu estou muito feliz de ter tido a chance de ver aqui entre as obras lançadas também o direito achado na rua. Eu queria só falar uma coisinha para vocês, agradecer, claro, em nome do URBA, da comissão organizadora, o fato de vocês terem se disposto a estar aqui. Me perdoem de eu não ter podido acompanhar as exposições de vocês, só consegui ver agora no finalzinho a de BAU. Mas queria dizer que, nesse caminho que a Adriana aponta, da questão da luta pela visibilidade, eu acho que nos fica também o desafio de fazermos convergir esses processos de conhecimento que partem de diferentes campos teóricos e de diferentes tradições teóricas, né? Então, a gente tem aí a questão das capacidades que o Alexandre trouxe como forma de trabalhar com a população no sentido dela, digamos, dela conquistar uma maior autonomia, né, na organização da sua própria vida, ao mesmo tempo que isso está congenitamente misturado ou articulado a questão do direito, que se faz em outra dimensão, que se faz com outras relações com o Estado, que faz com outros campos de embates, ou esse trabalho que o Paulo vem desenvolvendo e que eu gosto particularmente, que são os fundos de cidade, né, Paulo? Você ainda não deu esse nome a ele, mas nós, em breve, chegaremos a trabalhar isso de forma mais explícita, digamos assim, com inspiração nos fundos de pasto, que esses fundos de cidade são, digamos, a possibilidade de uma grande renovação societária e também conceitual, acadêmica, jurídica, se vocês me permitem, que, né, eu adoro, enfim, dar palpite em diferentes áreas, mas acho que isso é uma coisa muito, muito importante, assim, que continua como desafio para a gente, o fato de que o nosso encontro nos possibilite o desdobramento não só de outras formas de ação social, mas também de outras formas de construção dessa articulação entre campos de conhecimento tão distintos. Então, super obrigada, eu acho que essa mesa foi linda, eu vou depois olhar no YouTube as apresentações dos outros livros, o livro de Alexandre, o livro de Adriana e o professor Zé Geraldo, o livro de Paulo, o livro de Bal. Super importante, vocês engrandecem o URBA com muita, enfim, com toda essa consistência e, particularmente, com esse compromisso com a construção de uma outra sociedade no Brasil, e por que não dizer no mundo, né? Que a gente sempre tem que ser ambicioso para ter o mundo como horizonte. Muitíssimo obrigada, Bal, de ter coordenado essa mesa, e obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigado a todos, a todas. Só queria fazer uma breve explicação que a Ana fala assim, o livro Recording de Bal, stopped. ela Recording sabe in progress. Opa! O livro não é meu, o livro é de uma série de pessoas, mas assim como os outros também, o que não falta é gente. Você, inclusive, é uma das autoras do livro, então o livro também é seu. Agradecemos. O livro é bilíngue, né? Assim, esse livro especificamente é bilíngue, ele está em português e inglês, na primeira metade em inglês, depois na metade em português. E a gente vai botar, a Mel já sinalizou aqui, obrigado, Mel, pela sua onipresença no evento.